Gente, hoje muita felicidade que eu retorno aqui a casa, está sendo recorrências mensais. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui na casa por essa energia, porque eu me sinto assim realmente abraçado por toda essa espiritualidade que frequenta a casa, que está aqui imerso e que preparou esse ambiente desde muito cedo para nos receber. E hoje eu trouxe um estudo sobre o capítulo 21 do livro Justiça Divina, um livro psicografado pelo médium Chico Xavier, de Emmanuel, e traz como título Pai, né? Nos trazendo aí a referência a Deus. Então, esse estudo eu recentemente eu fiz num outro centro, no sanatório, no Centro Espírita do Sanatório São Vicente de Paulo, e achei tão legal que eu resolvi repetir e trazer aqui também algumas reflexões sobre essa mensagem curta, mas muito edificante em todas as passagens, em todos os esclarecimentos. Então vamos lá. A mensagem começa como: Pai, é natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. Quantos de nós, não é verdade, nos sentimos como essa foto? Espinhos, muitas vezes na nossa vida, dores, sejam elas físicas ou emocionais, que nos cravejam, que nos transpassam e a gente sente a dor. E muitas vezes a maioria dessas dores é colocada por nossos irmãos. Muitas vezes por pessoas que nós amamos. E a gente fala com Deus, a gente às vezes até briga com Deus porque a gente sente a dor e diz: por que comigo? Por que eu fui tão magoado assim por fulano, por beltrano, por cicrano? E aí, muitas vezes, será que nós não somamos essas amarguras? Será que a gente não fica num nível de emanação que, ao invés de a gente menorizar, diminuir o problema, entender que o outro também é pequenino, a gente não faz é somar, literalmente aumentar a raiva, dizer ele fez isso, ele fez isso por aquilo, é porque ele é ruim, é porque ele é horrível, é porque ele não pensa em mim, é porque ele é egoísta. E muitas das vezes a gente carrega isso com a gente, e como eu sempre falo, a gente vai dormir com a pessoa na cama. Seja a raiva de um chefe, seja a raiva de um vizinho. Não é verdade? Então nós carregamos essas mágoas, onde somos feridos, e a gente arrasta tudo isso para com a gente. E cada vez na nossa mente, quando a gente repete, a gente vai aumentando mais ainda essa dor. A gente vai aumentando mais ainda esse sofrimento. E o Emmanuel continua: e o Supremo Senhor cuidará realmente de ti quando a gente pede, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que Ele cuidará igualmente dos outros. Ou seja, Ele nos lembra que quando a gente pede por nós, aquele que nos machucou e que nos feriu, Deus também está cuidando. Porque é muito justo, né, que a gente pense, e isso é normal, principalmente quando a gente pensa em justiça pública, vamos dizer assim, né, em segurança pública, quando a gente é violentado lá fora, quando a gente é assaltado, quando a gente é agredido, quando a gente moralmente é assediado, né, a gente quer justiça. Isso não está de certo, né, isso não está de, vamos dizer assim, de tudo errado a nossa justiça, porque nós somos humanos
e a gente se sente injustiçado. A diferença é que a gente não pode ser justiceiro. E aquele que feriu cada um de nós, ele também é filho do Pai. E também ele está sendo acolhido. Ele está sendo visto por Deus, por esse Pai maior. Nessa escola chamada Terra, aonde está todo mundo aqui. Então, a gente precisa se lembrar, e o Emmanuel continua dizendo, lança o mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com as dele. Gente, quando nós começamos a ter conhecimento, quando começamos a estudar, abre-se o mar de uma libertação da consciência, onde cada um de nós, eu sempre digo aqui, não é que a gente deixa de cometer os erros, a gente erra, a gente volta a errar, só que a diferença é que a gente se encontra mais rapidamente, e aquele que nos machucou, muitas vezes está perdido. Então a gente precisa entender que nós, quando temos consciência dos nossos erros, a gente tem uma vantagem em relação a eles. É por isso que a gente diz, né, e eu aprendi, eu lembro que eu não nasci desse espírito, eu era católico, e eu aprendi um termo que eu sempre brinquei, que foi assim, depois que eu me tornei espírita, nunca mais eu pequei em paz. Porque a gente ganha consciência. A gente sabe que quando a gente faz o mal para o outro, aquilo ressoa no universo. Pode ser que naquele momento, aquilo não volte para você, mas de algum modo você vai sofrer as consequências daquele ato. E é porque nós somos muito abençoados, ainda tem a misericórdia, a gente ainda paga parcelado. Já pensou se a gente fosse pagar à vista tudo que a gente faz? Então, a gente precisa se lembrar que aqueles que nos ofendem, a gente tem vantagem com relação a eles. Quase sempre, embora que se entremostrem adornados de ouro e renome, nas galerias da evidência e da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Então vejam que na foto, né, o senhorzinho aqui é que está olhando com o ar de compaixão para o homem. Que por vezes a gente imagina aqui, não sei bem ao certo, mas que talvez ele possa ter ignorado, ou talvez humilhado, a gente não sabe, mas muitas vezes a gente olha a imagem e a gente, olhando a pessoa adornada, toda vestida, pode ser que pareça que o outro tem razão, e isso é uma crença que a sociedade nos coloca. Às vezes aquele que está na rua, que está passando por uma dificuldade material, às vezes ele está num estágio de maior compreensão do que muitos de nós. Todos nós sabemos como é difícil a prova da riqueza, porque a gente muitas vezes tem dificuldade de sentir a dor do outro, porque a gente não está naquele ambiente. Então, que possamos pensar, né, que o outro tem uma alma que precisa de atenção, porque muitas vezes ele bate, ele escarnece, mas ele não entende por que faz isso. Como eu sempre digo, quem bate, esquece. Agora, quem apanha, não esquece não. Não esquece de jeito nenhum. Então, eu lembrei que Chico, uma vez, com muita dúvida, pergunta a Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? O que é, Emmanuel, um criminoso? E Emmanuel responde: Chico, um criminoso é qualquer um que foi descoberto.
Se a gente pensar nisso, olha a riqueza. Quantos de nós já cometemos alguns delitos, algumas falhas frente à lei divina e à lei moral, e que ninguém descobriu, né? Ou pelo menos a gente acha que não. Então, o criminoso nada mais é aquela pessoa que foi pego de forma, muitas vezes, cometendo delito, de forma flagrante, e que é colocado como um criminoso. E Emmanuel continua: traíram-te a confiança, contudo, tombaram nas malhas de pavorosos enganos. Ou seja, aquele que te trai, aquele que faz algo contra a tua confiança, ele tomba nessa malha dos enganos. Humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida. Dilaceraram-se-te os ideais, entretanto, caíram no descrédito de si próprios. Abandonaram-te com inexpressível ingratidão, todavia desceram à animalidade e à loucura. Ou seja, aquele que te machuca, aquele que te fere, aquele que tem o propósito de te ferir, ele pode chegar à loucura, à animalidade. Só que a gente sempre, quando a gente fala isso, a gente está pensando no outro. Só pode ser cada um de nós. Cada um de nós pode ser esse que fere, que bate, que agride, que é violento, e que não tem percepção disso no dia a dia. Então, essa é a reflexão. Até que ponto a gente está fazendo a nossa parte? E será que em alguns momentos a gente se depara com esses irmãos que nos ferem e que hoje clamam por uma oportunidade da nossa ajuda? Quantos de nós já passou por essa situação? Eu mesmo consigo enumerar algumas vezes de pessoas que me magoaram muito, que naquela hora eu senti uma dor enorme e que mais na frente parece que é como se a espiritualidade te colocasse ali para que tu pudesse ajudar elas. Então, eu faço essa pergunta para que vocês possam refletir. Né? Como é que cada um de nós elaborou isso? Como foi que a gente agiu com essas pessoas? E eu digo, se naquele momento não deu, beleza, para agora, e vamos refletir daqui para frente. Porque novas oportunidades vão surgir. É incrível, e eu me deparo com isso no dia a dia, que é mais ou menos assim: Senhor, dá-me paciência. E Ele te coloca situações para tu treinar a paciência. Senhor, dá-me mais... Eu quero um emprego mais tranquilo. Aí é que Ele te bota no meio da confusão, para ver se tu está do bom mesmo. Para ver se no meio daquela confusão tu consegue manter a tua paz. Não é verdade? Então, a gente precisa olhar para isso. Não é possível que a luz do universo apenas te ampare. Nós não somos privilegiados, desprezando aqueles que se encontram à margem de sofrimento ainda maior, porque eles não conhecem o que é ferir o outro. Unge-te assim de paciência e compreensão, para ajudar na obra divina, ajudando-te a ti mesmo. Em qualquer apreciação, ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador do que estão sendo julgados. Ou seja, o Pai é o mesmo. Daquele que você pede, porque te bateram, porque te feriram, e daquele que te feriu, daquele que te machucou. E ele finaliza: é por isso que Jesus, em nos ensinando a orar,
revela Deus como sendo o amor de tudo, afirmando simples: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, é o Pai que não é meu, ele é nosso. É o Pai que é da vítima, mas também é o Pai que é do algoz, daquele que machuca. É o Pai de todos. Esse Pai que nos coloca para dormir, que nos embala, que cuida de cada um de nós. E a gente se pergunta, com tudo isso, se a gente tem conversado com o nosso Pai, com Deus. E como nós estamos conversando com Deus? Será que a gente conversa com Deus, muitas vezes, com a mesma formalidade? Que a gente abre um trabalho? Será que a gente ficou, oh, meu Deus, estou aqui no dia 26 de abril de 2024, ilustríssimo Senhor, para te falar. Mas o que é isso? Qual o nível de proximidade que a gente está tendo com Ele? Qual o nível de contato e de amor que a gente espera desse Pai bondoso, que cuida do universo inteiro e que sabe que tem um Emanuel, que tem um João, que tem uma Maria, em cada lugar, e Ele olha, e Ele cuida, que Ele cuida de uma rosa, que Ele cuida de cada um de nós. Então, que Pai é esse que o filho pede um pão e dá uma pedra? Porque imagina que quem é pai aqui, ou mãe, o filho está doente, está com febre, e a gente vai lá, a gente coloca um termômetro, a gente dá uma dipirona, e a gente passa a noite com ele, velando por ele. E nós que somos imperfeitos. Quanto mais um pai muito maior, criador de tudo, formador de um universo imenso, de planetas, de sociedades intergalácticas que ainda não conhecemos. Então, que nós possamos refletir. Por que não podemos pedir essa ajuda? Por que não podemos ter essa intimidade de chegar, ó, meu Deus, hoje o negócio foi difícil. Dá para você dar uma força aí, porque eu posso até pagar essa promissória, mas parcela em 10 vezes, assim, no cartão. Porque tá osso, tá difícil, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E a gente vai perceber que o universo vai se movimentar em cima de tantas coisas que, no final, nem nós mesmos acreditamos. Como tudo isso foi possível. Então, relembrando um pouco o conceito de Deus, a gente se lembra que Deus é essa inteligência suprema. Não está escrito lá no Livro dos Espíritos? Só que é só isso? Não. Deus, além de ser inteligência suprema, Deus é amor infinito de toda a criação. E será que hoje nós estamos preparados para entender essa infinitude do amor de Deus? Olha que coisa grandiosa. E aí a gente precisa se lembrar que os que amam conseguem governar a vida. As pessoas que realmente conseguem amar, elas conseguem comandar a vida. E a gente consegue isso através da fé, através dessa força maior que nos une ao Pai. E para isso a gente se lembra que no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis divinas, a gente pode dividir de forma muito didática em 3 pedaços muito bem distintos.
onde a primeira parte trata-se da lei de relação com o nosso Criador, onde se fala da lei divina, da lei de adoração, onde se questiona quem é Jesus, a quem seguir, como a gente consegue alcançar Deus. A segunda parte, no que tange, no trato da lei do eu com eu. Porque esse universo, ele é regido por leis. Às vezes a gente não quer isso, né? A gente quer fazer as coisas, mas a gente não quer ter consequências daquilo. Mas a gente precisa entender que a gente se relaciona com Deus através da lei divina e da lei da adoração. A gente se relaciona conosco mesmo, da nossa relação aqui na Terra, encarnado, por exemplo, através do trabalho, através da reprodução. E nós nos relacionamos com os imortais filhos de Deus, que são os outros. Só que às vezes a gente esquece que eles são imortais. E a gente pensa que aquela peste que nos persegue vai acabar naquela vida. E não vai. Então a parada do dia é essa. Se você dormiu até agora, beleza, mas entenda. Aquele que te persegue, ele não morre no túmulo. Ele continua vivo. Então a nossa relação com as pessoas, com os espíritos, é uma coisa que cada um aqui carrega. Essa relação com esses irmãos. Porque quando a gente está se relacionando com o outro, a gente está se relacionando com Deus. Vós sois deuses. Então, que possamos se lembrar isso está muito bem expresso lá na lei de igualdade, de liberdade, que trata da sociedade e da perfeição moral. Porque a partir do momento que a gente se respeita, que a gente respeita o outro, a gente começa a ter uma vida diferente. E a gente relembra quando se questionou a Madre Teresa como ela orava. E se perguntou: Madre, o que você fala para Deus? Eu não falo nada, eu só escuto. E o que ele fala? Ele não fala nada. Porque essa comunicação, isso é muito bem expresso quando a gente vê a lei divina, ela está relacionada que Deus não fala, porque Deus é presença. É quando a gente consegue se comunicar com o outro com o olhar, com o abraço. Às vezes não precisa nem pegar. Eu sempre digo que eu sou o neto, o neto mais novo, né? Então, eu sou o primogênito dos netos, né? Então, aquele neto que chegou primeiro, né? Que teve toda a atenção da avó, né? E é muito legal isso, porque você vê um amor que é assim, incondicional. Veja uma avó olhando para um neto, né? É uma relação que ela só olha. Você vê o amor irradiando. E é esse amor que Deus tem pela gente. Uma imensidão que não precisa palavras. Que não precisa essa comunicação verbal. Ele é muito mais presente. Esse amor que a gente entende depois de estar 7 anos de casado, 8 anos de casado com alguém, que a gente olha e que a paixão já está indo embora e que a gente descobre coisas muito mais importantes, muito mais verdadeiras do que aquela paixão frenética do primeiro ano. Não é verdade? Então, essa presença de Deus é que a gente busca. E para trazer uma ilustração sobre o trabalho que cada um precisa também na relação com Deus tem aqui na Terra, eu queria contar para vocês uma história verdadeira, né?
que é muito baseada no que aconteceu na série The Chosen. Vocês perceberam e sabem que eu sempre trago algum filminho aqui da série, e alguns de vocês com certeza já devem ter assistido. E uma cena que é muito interessante é a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, e muitos de vocês já ouviram falar sobre esse que os católicos comentam ser o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que muita gente não sabe é que a série The Chosen, ela surgiu de um grande fracasso. Um cara chamado Dallas Jenkins, um produtor de cinema americano que vinha há 20 anos tentando produzir um filme que fosse lançado por Hollywood. Ele fez de tudo. E ele conseguiu que Hollywood colocasse o filme dele nos Estados Unidos em todas as bilheterias. E o que foi que aconteceu? No primeiro dia, toda aquela expectativa do filme, o filme foi um verdadeiro fracasso. Eu não estou falando do The Chosen, era um outro filme. E o Dallas tinha investido todo o dinheiro, ele recebeu uma ligação dos produtores, os caras estavam muito bravos e falaram para ele que nunca mais ele ia gravar nada para Hollywood. Porque a verdade é que ninguém queria assistir o filme dele. E aí ele foi para casa muito triste, um sinônimo de fracasso, e ele ficou pensando, poxa, eu sou um cara tão temente a Deus. E ele dizia que o Deus dele não era o Deus do fracasso. E ele comentava com a esposa, e naquele mesmo dia, eles são evangélicos. Ele diz à esposa dele que Deus falou com ela e que eles deveriam ler a parábola da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E assim eles fizeram. Muito confusos, ela leu a Bíblia, e ali naquele momento eles se emocionaram, e eles entenderam que Deus iria multiplicar, que eles precisavam ter paciência. O tempo passou e não aumentou a plateia do filme. O Dallas foi dormir ainda naquele mesmo dia muito triste e resolveu escrever sobre tudo que estava ligado ao fracasso daquela trajetória profissional. E eram 4 horas da manhã e ele disse que apareceu um chamado no Facebook, uma mensagem de uma pessoa que ele não conhecia, mas que era amigo dele, que estava conectado. E o cara fala, Dallas, eu queria te falar que a sua missão não é dar de alimento a 5.000 pessoas, mas sim fazer o melhor pão e o melhor peixe. E ele pergunta para a pessoa, poxa, mas você me conhece? O que é que aconteceu? Ele está até pensando que o computador dele estava gravando, né? Mas a pessoa, não, olha, eu estou na Romênia, eu estou num outro fuso horário, eu vim comprar o pão, eu te sigo aí, eu fui dar uma olhada como é que estavam os números do teu filme e vi que não tinha dado muito certo. E ele disse que Deus falou com ele, né? A gente que é espírita sabe que Deus tem os seus mecanismos, né? De mandar os seus mensageiros e fazer com que a comunicação aconteça. E ele falou o seguinte, manda mensagem para o Dallas e diz para ele que ele não se preocupe com o resultado, que ele se preocupe em fazer os pães e os peixes. E ele disse, poxa, eu não vou fazer isso, eu nem conheço ele. E ficou aquela mensagem na mente. E aí eu queria trazer aqui para a gente. Será que às vezes a gente não recebe essa mensagem? A gente chega, pô, eu estou louco, eu vou fazer isso. E às vezes a gente não faz. E às vezes a gente vê que deveria ter feito, né? E isso ele escutou e aquilo transformou a vida dele. E com base nisso ele já não tinha mais dinheiro. E ele disse que depois dessa mensagem ele sabia que ele não era mais responsável pelos resultados na vida dele. E quando a gente fala isso,
A gente fala que o nosso Deus, que é o Deus do católico, que é o Deus do povo de Israel, que é o Deus do Espírito, o Deus do Evangélico, esse Deus criador de tudo, ele faz cálculos matemáticos impossíveis. É um Deus que não soma 2 mais 2 igual a 4, que multiplica. Porque o homem, ele só consegue fazer esse tipo de operação. Ele pega um copo desse, junta com esse, faz 2. Ele até produz mais, faz 3, faz 4, faz a garrafa. Mas Deus, ele faz cálculos que a gente diria que eram impossíveis. Quantos cálculos matemáticos ele fez na vida da gente, que a gente pensou que não ia dar e deu? Nem sempre o eu é o responsável pelos resultados. Ou seja, nós, na maioria das vezes, não somos responsáveis por esse resultado que a gente vive se escravizando, achando que só a gente é que vai entregar o resultado final. Então a gente precisa buscar ouvir mais. Buscar ouvir o que está em nossa volta. O que está como ensinamento. O que Deus, esse Pai maior, que olha por cada um de nós, está trazendo no dia a dia. A gente tem sempre que se lembrar, como o Dallas escutou, que o seu trabalho não é alimentar 5.000 pessoas. É simplesmente prover o melhor pão e o melhor peixe que cada um de nós é capaz de fazer. Deus não espera que a gente alimente multidões, que a gente faça a mudança na vida de milhares de pessoas. Por esses dias eu escutei uma pessoa que comentou e disse assim: poxa, eu vi aqui teu vídeo, tinha 71 visualizações. Eu nunca me preocupei muito com isso. Porque se 71 pessoas, se uma pessoa viu e contou para outra, que contou para outra, ou que não contou para ninguém, mas se viu para ela, já mudou a vida de alguém. E quem é responsável por essa multiplicação não sou eu. A gente precisa entender que a gente precisa trabalhar. Quem vai multiplicar isso é o próprio Deus. Através de mecanismos que ainda desconhecemos. Mas que Ele é um Pai amoroso, que cuida e que protege cada um de nós. Que esse mesmo Pai, com esse mesmo amor, abrace e embale cada um de vocês, para que vocês possam cada vez evoluírem no trabalho do bem e do amor. Fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Que assim seja.